paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Gessé. E desde já eu quero te convidar para se inscrever neste canal, para curtir este vídeo, para compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque a nossa meta é falar de Jesus. Eu quero trazer hoje uma reflexão em cima do texto de Jeremias, no capítulo 38. Nós vamos ler alguns versículos que estão aqui para a gente poder refletir. Jeremias capítulo 38, versículo 6 em diante diz o seguinte: Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo e Jeremias ficou atolado nela. O etíope Ebed-Meleque, oficial importante da corte, soube que Jeremias estava no poço. Naquele momento, o rei julgava um caso, junto ao portão de Benjamim. Então, Ebed-Meleque saiu apressadamente do palácio para falar com ele. Ó meu senhor, o rei, disse, estes homens fizeram muito mal em colocar o profeta Jeremias no poço. Logo ele morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então o rei disse a Ebed-Meleque, leve 30 homens sob suas ordens e tire Jeremias do poço antes que ele morra. Ebed-Meleque levou os homens e foi à sala do palácio, debaixo da tesouraria, onde encontrou alguns pedaços de panos e roupas velhas. Levou-os até o poço e, por meio de cordas, os desceu para Jeremias. Ebed-Meleque disse a Jeremias, coloca os pedaços de pano debaixo dos braços para que as cordas não o machuquem. Quando Jeremias estava pronto, puxaram-no para cima. Jeremias foi levado de volta ao pátio da guarda e permaneceu preso ali. Esse texto de Jeremias, no capítulo 38, nos mostra que o profeta, aquele profeta que denunciava os erros de Judá, o profeta que denunciava a sentença de Deus para o povo, ele precisava ser calado. E aqueles membros da corte, eles começaram a decidir como calar a voz do profeta, como calar a voz de alguém que está falando em nome de Deus. E a solução que eles tiveram era levar Jeremias para um poço, para que ele ficasse preso num lugar de difícil acesso, onde ninguém pudesse ouvi-lo. Então colocaram num poço. O texto mostra que aquele poço não tinha água, mas pelo contrário, ele continha lama ou lodo, ao ponto que o profeta ficou atolado no meio daquela situação. Só que ainda existiam pessoas que levavam com seriedade aquilo que o Senhor estava falando através do profeta. De sorte que Ebed-Meleque, ele se posiciona para tentar tirar Jeremias, mas primeiramente ele fala com o rei a respeito de onde o profeta está e da condição que o profeta, o homem que trazia a mensagem de Deus para o povo, estava aprisionado em um poço, tendo a sua voz calada. Então Ebed-Meleque, agora, com a autorização do rei, reúne cerca de 30 homens, cordas e pedaços de pano para tirar Jeremias do fundo do poço. O que eu aprendo com essa palavra é que existem momentos que nós iremos passar pelo poço. Existem momentos onde tentarão calar a nossa voz. Existem momentos onde nós não seremos aceitos nos ambientes que nós estivermos reunidos. Nós não seremos aceitos por falar a verdade ou por tentar se levantar para falar algo que é relevante. E por tentarem calar a nossa voz, possivelmente nós nos encontraremos em um poço, em uma condição de abandono. O profeta estava abandonado naquele poço. O profeta, ele estava sendo renegado pelos seus próprios irmãos de sangue, os próprios judeus. Eles deixaram o profeta apodrecer em um poço, porque os seus ouvidos não queriam ouvir aquilo que o profeta estava dizendo. Eles não queriam obedecer à chamada de Deus
baseado naquilo que o profeta estava dizendo. Então eles decidiram calar a voz daquele homem. E mais uma vez, a pergunta que eu faço: quantas das vezes nós precisaremos enfrentar poços na nossa vida? Quantas das vezes nós seremos afrontados e renegados pelos nossos próprios irmãos que deveriam estender a mão? Mas o que chama atenção é que aquele homem que vai socorrer o profeta, ele não era nem israelita, ele não era nem descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Ebed-Meleque, como o texto fala, ele era um etíope. E aquele etíope, então, ele trabalhava no palácio e ele tomava ciência de tudo o que acontecia naquele palácio. De forma que ele agora soube do que aconteceu e ele vai pedir ao rei para que liberte o profeta daquele poço. Talvez você se encontre em um poço onde estão tentando calar a sua voz, onde estão tentando te silenciar, estão tentando acabar com a sua reputação, estão tentando tirar a sua dignidade, mas o Senhor ainda levanta Ebed-Meleque. O Senhor ainda levanta aqueles que vão ao seu encontro para te socorrer. Nós lembramos da história dos profetas que estavam com a sentença de morte por parte de Jezabel, mas foram escondidos para permanecer sem se curvar aos deuses pagãos. E por mais que eles estavam escondidos, com as suas vozes caladas, o Senhor ele sustentou. E no momento certo aqueles homens foram libertos e puderam novamente apregoar as palavras da verdade. Jeremias, então, agora ele é acolhido por Ebed-Meleque e por pessoas que se levantam ao lado deste homem para tirá-lo do poço. Talvez você está numa situação de poço, numa situação de esquecimento, mas o Senhor ainda levanta pessoas, talvez até pessoas distantes, talvez até pessoas que você não conheça, para te tirar deste poço. O Senhor ainda levanta pessoas para trazer de volta a sua essência. O momento que você vive pode parecer difícil, pode parecer sem solução, mas existe um Deus que ainda estende a mão, existe um Deus que ainda olha do alto, assim como o Salmo diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Existe um Deus que ainda tem socorro para a sua vida. Existe um Deus que levanta pessoas para te socorrer no momento da aflição. E se você crer, eu peço para que você digite um amém aqui, para nós orarmos por você. E se esse vídeo fez sentido na sua vida, eu peço que você compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, para que o YouTube possa entender e possa direcionar mais conteúdos como este para a sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.